Olá, pessoal. Oi, amigão. Oi, amigona. Hoje eu estou com Fabiana Piacentini. No Especialista Responde, alguém vai falar que isso daqui é um sulfite impresso. Para de ser invejoso, gente. É o meu catálogo de perguntas, ó. Várias. Olha, tá falando. Não é, aquilo ali não é minha aula de inglês, é perguntas que vieram para a Fabiana. Fabiana, obrigado. Para quem não sabe, para quem não assistiu o vídeo anteriormente, Fabiana é a minha psicóloga há alguns anos. Então, eu vou começar a pergunta a respeito disso. Eu vou dar várias perguntas, a Fabiana vai responder e vai se apresentar com o que ela acha que seja necessário vocês saberem quem ela é. Fábio, se você já faz tratamento vários anos com a Fabiana, é sinal que ela não é uma boa terapeuta. Aí a Fabiana vai responder por que que eu faço terapia há muitos anos, né? Então não é que ela não é uma boa terapeuta, porque ela não é uma boa terapeuta mesmo, não. Ela é ótima, ela é mais do que ótima. E aí ela tem uma abordagem. E qual que é a abordagem, a melhor abordagem para o dependente químico? É intervenção breve? É cognitivo-comportamental? É freudiana? Qual que vai ser utilizada? E assim, morram. Ela é evangélica. E eu faço tratamento com ela, porque eu também sou evangélico. E aí, quando as pessoas falavam assim, nossa, mas você faz terapia com uma psicóloga que é evangélica, toca louvor, né? Tem horário de você entregar oferta, né? Tem um momento que o Espírito Santo vem, você começa a falar em línguas. Tudo bem que isso daí é muita coisa para tirar o sarro. Só que assim, a minha resposta, gente, é eu tá limpo. Essa é a resposta que eu dou. Então, para mim, está funcionando. E como eu já disse anteriormente, eu não estou falando que isso é o certo. Não existe uma receita de bolo. Eu só estou mostrando para vocês que funciona. Só que às vezes, quando eu vou falar, eu tenho conhecimento da enfermagem. Mas hoje, quem vai falar é uma psicóloga com pós, trepós, forpós, cinco pós, six pós. Então, a palavra é com você agora, Fabi. Fique à vontade. Você tem um minuto só. E aí eu já vou cortar seu microfone. Vale. Oi, Fábio. Oi. Sim, obrigada pelo convite. Quero realmente demonstrar minha satisfação de estar participando e que a gente possa alcançar aí muitas pessoas que têm realmente é, os entraves aí para buscar o tratamento, às vezes até para compreender, né? Eu sou formada, né, em psicologia já há alguns aninhos, né, desde 2001, e venho desenvolvendo projetos e trabalhos desde o primeiro momento que eu me formei com a psicologia e dependência química. Você foi conversando aí e foi já me trazendo também lembranças, né, Fá? Então, eu comecei trabalhando em comunidade terapêutica e depois trabalhei em dois lugares que tinha aquela coisa de quando era pego no exame toxicológico, já tinha que começar um tratamento. Então, eu nasci com a dependência química trabalhando com os jovens, né? Eram só homens internados, então eu falo que foi sempre uma escola. Então eu escolhi psicologia. E aí eu vou entrar na parte da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque esses trabalhos que foram me mostrando que essa abordagem era a melhor. Por quê? Também vou explicar isso. No início, quando você começa um tratamento, as pessoas querem e desejam um resultado mais imediato. Então, para trabalhar, não dá tempo de brincar. É claro que todas, e respeito, porque são bagagens teóricas. Eu trabalho dessa forma porque eu acredito que freudiano, né, a psicanálise, tem tudo, tem berço. E hoje a gente vai aprofundando na terapia cognitivo-comportamental, que também, lógico, tem teórico, direcionamento teórico. Porém, na dependência química não dá para esperar. Eu penso que nós trabalhamos a terapia cognitiva inicialmente porque desintoxicação, estados de abstinência,
e trazer um complemento enquanto isso vai acontecendo. Comportamental, o que a pessoa pode iniciar ou reiniciar na vida. É como se você fosse tirando a dependência, o uso da substância, seja o álcool, seja o crack, seja a cocaína, independente da substância, você vai tirando ela e o que você vai colocar? Então, você vai ter que colocar algo que ali a pessoa vai distanciando desse uso. Então, para mim, a terapia cognitiva foi me mostrando isso. Assim, ó, tem que ir fazendo, porque senão esse vazio faz com que a pessoa volte lá naqueles gatilhos de uso, nas justificativas de uso, né? Porque enquanto a pessoa não alcança o nível de recuperação, ela ainda acha que os outros são culpados. Ah, então você falou que é uma técnica que ela é um pouco mais rápida, né? Que o adicto ele quer uma resposta. Então eu estou falando, aí a pessoa fala assim, mas você já está 2 anos fazendo terapia com a Fabi, e isso é rápido? Porque assim, quem não sabe, né? Uma terapia freudiana são anos. Anos até você pegar uma intimidade. Quando a gente fala anos, é assim, coloca 5, 10 anos aí, né, Fabi? Então as pessoas acham assim, vou falar por mim. Eu usei droga há mais de 20 anos. Não é em 2, 3, 4 anos que eu vou estar limpo. Mas, gente, já respondendo, eu não faço a terapia todos os dias. Quando a gente está num surto, se faz necessário, né, 2, 3, às vezes, todo dia, pelo menos dar uma passadinha, né, lá ver como que tá. E hoje, né, eu faço o quê? Eu faço um acompanhamento, não porque eu esteja necessitado, mas para evitar que isso aconteça. E Fabi, ela me conhece na minha respiração. A gente brinca, né, que ela me conhece nas postagens. Eu posto de uma maneira mais irônica, mais agressiva, ela já tá tudo certo, tá acontecendo alguma coisa, porque ela já sabe. E aí, né, Fá, a pessoa, ela não recai usando droga. Ela recai bem antes, na mentira, no comportamento. Você pode falar um pouquinho a respeito disso, Fá? Porque aí eu acho que eu já até respondi para as invejosas, né? Invejosas, não é que eu estou doente que eu estou fazendo tratamento, não é que eu sou, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adicção é uma doença incurável, progressiva e fatal. E para isso eu tenho que evitar pessoas, lugares, situações. Eu faço isso. Uma das maneiras é fazendo terapia. Muito bem, obrigado. Excelente colocação. Eu acabo que, às vezes, falando da terapia cognitiva, e as pessoas entendem como breve focal. A terapia cognitiva, no início do tratamento da recuperação, vamos pensar num tratamento intensivo, e depois a gente vai, ao longo da vida, tendo outros desafios. Então, é interessante esse acompanhamento para ver como a gente age, reage. Então, às vezes, a gente dá uma pausa, um espaçamento maior, e olha, faz sempre, é, claro, embasado na teoria, mas cada profissional aí vai achar a melhor forma de tratar. No início, você também colocou uma coisa importantíssima: não existe um tratamento congelado para todos. Cada pessoa vai se adaptando e cada momento, cada organismo. Então, é interessante que a pessoa, no primeiro momento, ela se dedique, sabe, à terapia intensiva, vamos pensar assim, né? Ela se dedique, a gente sabe que é a flor da pele. Então, no primeiro momento, é mais intenso. E depois, né? 30 dias após a desintoxicação. A mente, vamos pensar assim, vai clareando, vai tendo mais ideia, vai tendo a recuperação mais clara. 3 meses depois, quando a pessoa está dedicada ao tratamento, vai aparecendo outras formas de pensar. Nesse processo, o que você está colocando de novidade? Então, a terapia ela vai acompanhando, lógico, coisas lá de trás, é, coisas do familiares, né? Sempre tem as questões familiares, é que a gente não fica nesse foco. A gente vai trabalhando isso, mas o que mais a gente trabalha é a parte do hoje. Qual a sua responsabilidade no momento presente? Então, aí nisso você vai ressignificando o seu momento, criando, né, tendo resiliência e mudando, né? Se você quer um resultado diferente, se você busca, se você entendeu a importância desse resultado diferente, nós temos que fazer coisas diferentes. E não é simples assim como frasezinhas
postas, né? Fabi, o que eu estou batendo bastante no canal é que assim o problema não é a droga em si. E o tratamento deveria ser no que leva a pessoa a usar droga. Quais são as principais causas que aparecem para você? É a pessoa com baixa autoestima, brigou com a mulher, perdeu a esposa? O que que leva a usar a droga? Porque assim, o voltar é porque já é um adicto, já teve uma estimulação. Mas quando a pessoa começa e você começa essa investigação, esse tratamento, quais são as principais causas que levaram a pessoa a usar essa droga? Sim. Olha, Fábio, o que a gente sempre investiga inicialmente é exatamente esse o ponto. Então, a curiosidade, muito da curiosidade. Ah, mas, e também aquela coisa do ego. Ah, mas se eu usar o fulano lá que tem problema, eu não, eu vou só experimentar. Então, essa curiosidade ainda, infelizmente, é uma armadilha terrível. E a questão de responsabilizar o mundo, o outro, pelas dores dela. Gente, a gente precisa aprender a lidar. A vida, em cada fase, vai ter desafios, dores, perdas, tem um tempo de aguentar e suportar alguma adversidade. E aí as pessoas querem se anestesiar. Hoje em dia, até vai buscando, né? É o vape, é o narguile, daqui a pouco o cigarro, e porque assim vai vir mais adversidades. Então daí daqui a pouco a maconha, daqui a pouco, ah, não, mas eu só uso tal coisa. Ah, mas eu só bebo. Sempre perceba que a pessoa justifica, defende o uso da substância dela, que as outras são perigosas, a dela não. Então isso me preocupa muito, porque assim, ao longo da vida, Fá, não tem como. Vamos aprender a lidar com as adversidades, vai passar assim, em cada fase. Então, a pessoa achar que os pais, tá bom, tem, infelizmente, muitos pais abusivos, relacionamentos tóxicos, que nem você citou, relacionamento, casamentos, tá? Uma faculdade, às vezes, longa, terrível, amizades. Tá? Só que você, a sua responsabilidade, então, precisa mudar, precisa encarar, né? Porque não tem como, nós vamos ter adversidades. Então, eu falo muito sobre, no trabalho, colegas de trabalho, né? Poxa, tem problemas com o chefe. Então, se não é, problema com o professor lá, desculpa, vou voltar até, né? Primeiro, problema com os coleguinhas, problema com o professor, problema na prova que você fez, achou que você estava certo e no fim tirou zero. Então, essas adversidades. E aí, depois, a vida adulta, né? De repente, você está todo empolgado, e teve um caso desse, uma semana antes ele passa lá num nível, não sei, da empresa, na semana seguinte, na terça-feira, ele é desligado da mesma empresa. Ou seja, ele foi receber um prêmio numa semana, na outra ele foi desligado. Então, assim, aprender que tem isso. Como a gente sai disso, a gente precisa buscar mais e mais. Fabi, muito obrigado. E aí, o que vai acontecer agora, eu vou deixar todos os seus dados aqui na descrição. Quem quiser entrar em contato com a Fabi. E assim, eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente vai ter. Então, gente, deixa lá nos comentários qual que é a sua dúvida né, em relação à psicologia. Eu tenho certeza, talvez não dê tempo de gravar, mas ela deixa um vídeo que eu não esteja presente, porque quem foi a estrela hoje foi ela. Então, te agradeço de coração, Fá, muito obrigado. E com certeza deixou bem claro mesmo os tipos de tratamento. E aí cada pessoa vai perguntando depois o que tiver mais específico. Eu só tenho que te agradecer. Imagina, Fá, muito, ó, foi uma honra, um presente mesmo estar participando. Espero que alcance cada vez mais, né, pessoas que precisam, a desinformação, porque no meio de tanta informação, a desinformação, né, as fake news. Então, é fácil quem escreve lá algumas leis, quem escreve a parte teórica, mas no dia a dia é essa empatia, esse jeito de tratar. Parabéns também pelo canal, viu? Obrigado.